mas adoro o futebol, adoro a terceira. Penso que também nesse aspecto a São Jorge e Graciosa queremos dar um tratamento especial a eles, diferente, para melhor. O nosso convidado desta semana é candidato à presidência da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Vamos conhecer melhor as motivações deste aspirante a líder, Paulo Gomes. Olá, Paulo Gomes. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui connosco nos estúdios da Vitec. Antes de começarmos a falar nas motivações que o levaram a apresentar a candidatura à Associação de Futebol, eu pergunto qual é ou quando é que começou a sua ligação ao futebol e ao desporto? Portanto, por aquilo que eu sei, assim, ao de leve, começou bastante jovem, 15 anos mais ou menos. Como é que isso aconteceu? 15 anos numa outra parte. De qualquer maneira, antes de mais, agradecer a oportunidade que a Vitec me proporcionou a mim e, no fundo, à minha candidatura, para falarmos um pouco sobre aquilo que nos motiva e aquilo que pode ser também o futuro da associação. Em relação à pergunta em si, portanto, a minha ligação ao futebol vem desde 7, 8 anos, em que ia sempre com o meu pai ver o Lusitânia no Campo Velhinho, onde era sempre completamente cheio o campo municipal, e, portanto, a grande paixão pelo futebol vem daí. E depois, entretanto, fui jogando nas camadas jovens, e mesmo aqui à parte, em termos de liceu, portanto, muitas vezes, infelizmente, não prestava muita atenção às aulas e ficava com colegas a fazer equipas de seleções e, quer dizer, sempre fui um apaixonado pelo futebol, também pela tática e daí ter começado uma carreira de treinador muito jovem. Portanto, como estava a dizer, eu com 16 anos tive uma experiência como árbitro de uma época e meia. Foi muito bom, tirei o curso, foi muito enriquecedor em termos de conhecimentos para a minha vida. E depois, aos 18 anos, foi o início daquele que era mesmo o meu sonho, que era treinar futebol. Portanto, eu era daqueles que o meu sonho não era jogar, era treinar, até porque jogar também não tinha assim muito jeito. Portanto, sempre ligação ao desporto rei? Sim, sempre ligação. E depois também outra situação, que é os meus pais viviam e vivem ao lado do campo de jogos de São Mateus. Portanto, como deve calcular, a minha infância foi passada no campo de jogos a ver treinos e jogos e a lidar com aqueles grandes jogadores e dirigentes e treinadores de outros clubes também. Portanto, foi sempre uma vida muito próxima do futebol. Portanto, começou por jogar. Lembra-se da primeira vez que entrou em campo? Lembra-se do ambiente? Como é que foi? Sim, portanto, a primeira vez foi nas camadas jovens do Lusitânio, já vim em São Mateus. E eu era daqueles que jogava pouco. Portanto, mas sempre, naquela altura era sempre nem que fosse 2, 3 minutos, aquilo para nós era uma alegria e o treino e, portanto, para quem gosta, há sempre aquela paixão, não é? E quais eram as suas referências naquela altura? Os jogadores que mais gostava, quer a nível nacional, quer internacional? Pois, a nível regional, começo por aí, realmente o Lusitânia e o Praense tinham equipas muito fortes, com jogadores de cada terra, em que nós nos identificávamos. Por exemplo, o Xalana, o nosso conhecido Xalana aqui da praia, portanto, lembro-me de vê-lo jogar no Praense, e é engraçado que agora vai pertencer, portanto, à nossa lista, vai ser o vice-presidente para o futebol, e também era das minhas referências quando eu vi os jogos. A nível do Lusitânia, o Lusitânia tinha grandes equipas, não é? Eu lembro do Cordeiro, do Paulo Rui, por exemplo, que agora não se fala muito dele, mas era um grande jogador. Roldão, João Eduardo, que agora é treinador. Portanto, havia ali um grupo de jogadores no Lusitânia muito bons. E mesmo no regional, o regional era muito forte, o campeonato de Ilha, não é? Portanto, grandes jogadores que por vezes não estavam no Lusitânia, no Praense, depois jogavam no regional, onde tínhamos, na altura, estamos a falar na altura que eu era novo, 8, 9 anos, portanto, o Angrense, os Maridos de São Mateus, Boa Vista, Vila Novense, portanto, eram clubes muito fortes, também com grandes jogadores. Paulo, tira-se lições de vida destas ambiências do futebol,
de estar em campo portanto, com o coletivo? Tira-se lições de vida? Sim, e acima de tudo as amizades. Portanto, eu penso que o futebol tem que ser vivido de uma forma em que se valoriza as amizades. E há amizades que depois ficam para o resto da vida. É como ele estava a dizer. Eu ainda hoje falo com pessoas que, agora já são um pouco mais velhas, mas que eu conheci nos tempos que iam ao campo de São Mateus, eu com 10, 11 anos, e eles já em idade adulta, mas, portanto, ficou ali uma ligação para a vida. E apraz-me, no meu dia-a-dia, encontrando com ex-atletas meus, do tempo que eu treinei, e falarem de mim, e falarem nos tempos que passamos. Portanto, isso são coisas que fica para o resto da vida, não esquece. Paulo, comparando as motivações da sua altura de jovem, não é? E agora está na casa dos 40, não é? Sim. 40 e poucos. Sim. Comparando a sua altura com os dias de hoje, quais são as diferenças? As motivações da juventude hoje em dia é diferente da sua altura? Sim, um pouco, porque, repare, agora há um leque maior com que eles para se entreterem. Na altura nós tínhamos praticamente o futebol, não tínhamos praticamente mais nada. Agora os jovens têm internet, têm os jogos, têm o conforto da casa e hoje em dia penso que as pessoas estão muito viradas para o conforto, para não se chatearem muito, não irem... No meu tempo, portanto, quando eu era mais novo e quem é mais velho do que eu ainda mais, portanto aquilo a gente esperava pelas horas para ir treinar ou para ir ver um jogo de futebol e hoje em dia penso que as coisas mudaram nesse aspecto. Embora, isto, como tudo, isto há ciclos e eu tenho esperança que as pessoas voltem outra vez a sentir aquela grande paixão como havia há uns anos atrás. Mas no caso do futebol é difícil passar de moda, não é? Sim, não, o futebol está sempre na moda. Portanto, foi também, como já disse há pouco, árbitro e treinador de futebol, escalões de formação e séniores. Sim. Muito bem. Vivências dessa altura, histórias interessantes que possa partilhar aqui connosco? Porque é diferente, uma coisa é jogar, não é? Outra coisa é treinar. É treinar, exatamente. Eu, por acaso, lembro sempre de uma história, portanto, eu comecei nos Marítimos de São Mateus, com 18 anos a treinar, depois fiz uma época no Boa Vista, da Ribeirinha, e depois fui para um clube chamado Carioca, que era um clube que não, a nível de resultados, aquilo não estava muito famoso. E, entretanto, cheguei, os resultados começaram a aparecer, fizemos ali duas épocas muito boas, mas lembro de um miúdo, uma vez chego ao treino e ele estava com calças de ganga, um camiseiro, um colete de cowboy, chapéu de cowboy, e virou-se para mim: "Mister, achas que eu posso treinar assim?" Pá, isto foi uma situação que nunca mais vou esquecer, foi mesmo hilariante. E de resto, depois, também quando fomos campeões, portanto, iniciados, fui campeão pelo Lusitânia, campeão regional, que é um marco que fica para a vida, e depois ficamos no grupo do Sporting, do Cartaz e do Lultan. E na altura a direção lusitana conseguiu negociar para fazermos 3 jogos fora de casa numa semana e ficámos a estagiar na academia do Sporting. Ou seja, mesmo para aqueles miúdos que eram benfiquistas, aquilo foi uma experiência a todos os níveis impecável. Reparo, lembro-me uma vez estávamos lá, depois do jantar, os miúdos lá a jogar ping-pong e apareceu lá o Ronaldo e o Quaresma, que estavam na academia. Portanto, e treinamos lá, almoçávamos lá, jantávamos lá, foi excelente, foi excelente. Que sabor é que têm as vitórias dos campeonatos e das taças? Qual o sabor? Como é possível descrever? Talvez não. Aquilo é assim, durante a época vai-se acumulando ansiedade, muita ansiedade, aquele nervosismo, do tipo, quando eu chegava à casa, a minha esposa via logo se eu tinha ganho ou perdido. Portanto, a cara de quem ganha não é a mesma de quem perde. E claramente depois as vitórias à medida que vão surgindo, isto estou a falar no caso de quem depois acaba por vencer. E depois aquele momento da vitória é qualquer coisa de extraordinário. Há pouco eu tinha referido que foi árbitro, já falámos na parte de treinador de futebol. No caso do árbitro, é um papel sensível, não é? Muito. É sensível. Muito, é. Nesse aspecto, se me permite fugir um pouco aqui a nossa... Eu acho que a caracteragem é um ponto... portanto, os árbitros às vezes são mal compreendidos.
E penso, e eu, juntamente com o meu vice-presidente, ou seja, o meu presidente do Conselho de Arbitragem, que vai ser o Sr. Artur Teixeira, nós entendemos que devemos dar mais condições aos árbitros, criar ali mais condições para que eles possam fazer melhor o seu trabalho. E depois, simultaneamente, também exigir mais deles. Não é no sentido da parte técnica, porque os erros vão acontecer sempre, não é? Mas, pronto, outras situações não podem acontecer. Mas entendemos que a arbitragem é uma classe, às vezes, é o parente pobre do futebol e não devia ser. Não devia ser. Portanto, nós temos o intuito de tentar valorizar a arbitragem, tentar trazer mais novos valores e, acima de tudo, valorizar quem já está lá. Esse é o nosso intuito. Mas, claramente, a arbitragem, pronto... E a perguntar no seu tempo como é que foi essa experiência também? Pois, eu tinha 16 anos, aquilo... foi muito bom, porque entretanto fiz 2 viagens, fui uma vez à Graciosa e outra vez a São Miguel, e realmente também é tal questão, isto depois cria-se ali amizades e também histórias, porque no caso da Graciosa fomos 2 noites, foi excelente, mas é como eu digo, uma vez lembro-me no campo do Boa Vista, estava de fiscal de linha e penso que foi um jogo com os Leões de Porto Judeu. E os Leões marcam um golo, mas aqueles golos que eu acho que não estava fora de jogo, mas que são mesmo... E eu, o fiscal de linha, quando há um golo, tem que correr para o meio campo. E estava aí a bancada da Ribeirinha enorme. E eu a correr para o meio campo e o canto do olho a ver aquela gente toda à vontade. Era a minha próxima pergunta, se já tinha sido ameaçado. Não, mais aqueles nomes, mas nada de ameaças. São os nomes. Sei. Mas as coisas do momento, não é? Mas isso é também um problema cultural, ou seja, nós portugueses, e também se calhar falo por mim, quando era treinador, mas nós portugueses temos sempre a mania de que quando perdemos é sempre por causa do árbitro, quer dizer, nunca a nossa equipa joga mal, é sempre a culpa do árbitro. E penso que isto tem que, menos a nível que compete a nós na associação, vamos tentar que isso não seja tão vincado. Muito bem, vamos então falar das motivações que levaram à sua candidatura à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Uma delas, segundo li algures, é a paixão pelo futebol. Podemos dizer amor às camisolas? Sim. Amor ao futebol e eu sou muito bairrista, eu gosto muito da Ilha Terceira, adoro a Ilha Terceira. E não vou adiantar muito mais nisso para não ferir sustentabilidades, mas adoro o futebol, adoro a Terceira. Penso que também nesse aspecto a São Jorge e Graciosa queremos dar um tratamento especial a eles, diferente, para melhor, até porque também São Jorge, minha mãe é de lá e tem muita família lá, e a Graciosa também vai ter portanto, são duas ilhas que fazem parte mesmo de... Exatamente, e penso que por vezes são um pouco esquecidas e connosco não vai acontecer, portanto vamos tratar as três por igual. Referindo-se à questão do amor à camisola, pois realmente eu quero que a associação evolua, eu quero que os meus clubes evoluam, portanto queremos criar aqui uma família de futebol, de futsal, os clubes com a associação, queremos criar aqui uma grande família e todos juntos trabalharmos para que o futebol e o futsal evoluam aqui a nível do distrito de Angra do Heroísmo. Estamos a falar de uma associação que já tem a sua idade, vamos dizer assim? Sim. Será uma das mais antigas ou não? É a mais antiga dos Açores. É a mais antiga dos Açores. E está perto de fazer 100 anos. Sente mais responsabilidade por isso? Ter este peso da história também? Ou seja, não é uma associação qualquer, não é? Sim, não foi criada ontem. Exato. Não, sinto a responsabilidade de, se caso seja eleito, de tentar dar o melhor de mim para que o futebol e o futsal evoluam, porque penso que há muito para onde trabalhar e já identificamos as questões que podemos melhorar e claramente queremos deixar uma marca. Queremos deixar uma marca do nosso trabalho e nesse sentido também consegui felizmente arranjar um grupo de pessoas muito competentes, muito boas, que percebem muito de futebol e também inovar muito. E em termos de inovação, posso lhe dizer que já temos à volta de meia dúzia de senhoras que vão integrar a lista. Penso que é caso inédito, portanto, muitas das pessoas com quem tenho falado nunca se lembram de ter uma mulher nos órgãos sociais da Associação de Futebol, mas vamos ter várias. É nesse sentido que disse, eu li isto na imprensa local,
que quer ser o rosto de uma nova era para a associação. Exatamente. Vai ao encontro disso, não é? Um novo rosto, porque eu penso que há muito por onde trabalhar. Desde logo promover a marca futebol e futsal, haver uma maior proximidade entre a associação e os clubes, porque se trabalharmos todos em conjunto, e o nosso slogan de campanha é "Juntos somos mais fortes", porque eu penso que os clubes estão um pouco afastados da nossa associação e nós queremos inverter isso. Portanto, queremos chamar os clubes, queremos sempre consultar os clubes antes de tomar grandes decisões e queremos voltar a ser a associação número 1 dos Açores. Paulo, é um aspirante a líder. No seu entender, o que é que faz um líder ser considerado um bom líder? Um bom líder, na minha opinião, tem que saber ouvir. Acho que, essencialmente, ouvir, respeitar as opiniões dos outros, para depois tomar uma boa decisão. Haverá casos em que eu terei que tomar uma decisão sozinho, ou então se as coisas estiverem equilibradas, mas isso foi um dos pontos que eu achei que eram fundamentais, que era arranjar o tal grupo de pessoas com muita capacidade. Porque o que acontece muitas vezes em algumas associações de futebol pelo país é que há o presidente e depois normalmente os vice-presidentes são pessoas que não vão ter muita palavra ali nas decisões. Portanto, penso que, não sei se é porque querem ter o controle da situação. E no meu caso, e aqui não estou a referir-me a nenhuma associação específica, mas que existe. No meu caso, eu tive a preocupação de ter pessoas ao meu lado que pensam pela sua cabeça, têm opinião própria e como disse, são muito competentes. E todos juntos penso que vamos fazer um grande trabalho. Muito bem. Quero ser o rosto, mas trabalho de equipa. Não quero dizer que os outros também não têm uma palavra a dizer. O mandato será, caso ganhe, de 4 anos, não é? Exato. No seu entender, 4 anos é um tempo suficiente para colocar em prática aquilo que pretende? Aquilo que agora tem em mente, gostaria de fazer? Eu penso que não. Penso que o mandato é pouco. Mas há uma coisa que eu quero que fique bem claro perante todos os clubes e todos os amantes do futebol. Nós vamos fazer, caso sejamos eleitos, vamos fazer o primeiro mandato de 4 anos. Se no final de 4 anos eu não sentir que não tenho 70% ou 80% dos clubes claramente do meu lado, eu não me recandidato. Portanto, só me recandidato se os clubes estiverem a gostar do meu trabalho e tiverem a grande maioria junto comigo. Falando nos clubes, fala-se muito de dificuldades dos clubes, não é? Da experiência que tem, quais são as maiores dificuldades que um clube tem? A financeira aparece quase sempre em primeiro lugar, mas não será a única. Sim, mas neste momento há duas situações. A crise financeira, parte financeira, e a crise diretiva. Portanto, há muita falta de dirigentes. Nesse aspecto, queremos fazer cursos de formações de dirigentes, mas realmente há um déficit de dirigentes. Porquê que acontece? Eu penso que acontece pelo seguinte: normalmente, quando os clubes começam com uma direção, começa logo, às vezes até tem um número suficiente de diretores, mas depois, por uma razão ou outra, há uns que vão desaparecendo e depois o trabalho fica todo encarregue para 2 ou 3 e claramente depois esses também acabam por se fartar e depois retiram-se da parte diretiva. Eu recentemente tive a experiência também de ser vice-presidente do clube da minha freguesia, os Marítimos de São Mateus, e em que também foi mais um momento de aprendizagem para mim, porque consegui ver realmente as dificuldades que um clube tem para ter as verbas disponíveis para pagar inscrições, para ter o clube a funcionar. E custa muito. Portanto, sei o que é vender cerveja e pefanas para ter dinheiro para pagar as despesas. Os votos, portanto, vai a votos em junho, salvo eu, sim. no mês de junho, e enfrenta Nuno Maciel nas urnas, que é o atual presidente da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, desde 2010, se não estou em erro. Sente-se confiante? Sim, sinto-me confiante. Para já somos a única candidatura que apresentou oficialmente que será candidata. Não sei se vai haver mais. O que sentimos é que temos um apoio maciço dos clubes. Só que eu tenho um defeito muito grande, sou uma pessoa muito humilde e gosto de ver as coisas quando são concretizadas, acabamos
a que temos a certeza que elas aconteceram. Não gosto de adiantar, mas penso que as coisas estão bem encaminhadas e penso que temos tudo para vencer essas eleições. Paulo Gomes, muito obrigada por ter estado aqui à conversa connosco nos estúdios da Vitec. Votos de muito sucesso. Okay. Da nossa parte, marcamos encontro para amanhã com outro programa. Até lá, fique bem.